Hoje, dia 8 de fevereiro de 2026, quinto domingo do tempo comum. Reunimo-nos para celebrar o Cristo crucificado e ressuscitado, fundamento da nossa fé. A liturgia nos convida a ser reflexos da luz de Jesus por meio do testemunho de nossas boas obras. Convida-nos igualmente a ser sal que regenera a realidade com o espírito do Evangelho. Louvemo-nos ao Pai pelo seu amor, manifestado em toda a ação que expulsa do mundo as trevas da opressão e da injustiça. Preside esta celebração eucarística Padre Ronaldo José Miguel, vice-reitor do Seminário Maior da cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Com alegria e fé, iniciemos esta celebração cantando. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no nosso Santuário da Vida. Hoje queremos rezar por todos os benfeitores da Rede Vida de televisão. Também seja bem-vindo você que nos acompanha aí do santuário da sua casa, acompanhando essa nossa celebração nesse dia de domingo, dia do Senhor, dia em que a igreja também celebra a memória de Santa Josefina Baquita, uma mulher que foi escravizada, mas que também depois se tornou o exemplo de Maria, escrava do Senhor, servindo à vida religiosa na congregação das Irmãs Canossianas. Hoje nós queremos, de modo todo especial, recordar, celebrar em ação de graças essa missa e com grande gratidão pela primeira benfeitora da Rede Vida de televisão, a senhora Luísa Cardilo Monteiro de Barros, Dona Luísa de Barros, de saudosa memória, que estaria celebrando hoje mais um aniversário natalício. A senhora Luísa Monteiro nasceu em Botelhos, Minas Gerais, e faleceu no dia 11 de junho de 2017, em Barretos. Ela, exemplo de tantos outros, é uma benfeitora financeira, emocional, espiritual, e também com as suas orações, que lá do céu ela possa estar intercedendo também por tantos benfeitores e por cada um de nós aqui na terra. Nós queremos nessa Eucaristia acolher também aqui presentes no nosso Santuário da Vida, os fiéis peregrinos de Badibacite, de Ribeirão Preto, de Birigui, de Piuí, Minas Gerais, e também Itapajipe, Minas Gerais, assim bem como muitos peregrinos daqui da cidade de São José do Rio Preto.
Nós celebramos em ação de graças pelo aniversário natalício do Amaury dos Santos, que sempre participa conosco, presente aqui no nosso santuário, aqui de São José do Rio Preto, o Ronaldo Melo, lá de Brasília, e por tantos aniversariantes. Queremos pedir pela saúde de Maria José Varalda Caetano e Ana Laura Pandini Caetano. Em comunhão com o Papa Leão, nesse mês de fevereiro, queremos rezar por todas as crianças com doenças incuráveis. Peçamos também pela alma de Gonçalo Joaquim da Silva e por todos os fiéis falecidos. Por todas as intenções que trazemos no mais íntimo do nosso coração, depositemos sobre esse santo altar, nessa nossa Eucaristia, nessa manhã de domingo, dia do Senhor. A liturgia de hoje nos convida a sermos sal da terra e luz do mundo. O cristão dá sabor ao mundo, às pessoas. O cristão deve refletir a luz de nosso Senhor na vida de tantas pessoas que ainda caminham nas trevas. Mas nós também às vezes ficamos um pouco insossos, sem sabor, entristecidos, sem a luz nas trevas, por causa do pecado presente no nosso coração. Por isso peçamos perdão ao Senhor cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor do Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho
unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. vós que estais à direita do Pai, Tende piedade de nós. só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Velai, Senhor, nós os pedimos, com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós coloca sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestastes todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto e generoso e compassivo. Como a luz brilhas nas trevas para
Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. Crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus, e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Queridos irmãos e irmãs, hoje rezando pelos benfeitores da Rede Vida, recordamos antes de tudo que, assim como os discípulos, os quais Jesus dirige essas palavras, também todos nós, benfeitores da Rede Vida de televisão e de todas as obras de evangelização, devem ser e são sal da terra e luz do mundo, levando a boa nova do Evangelho, testemunhando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Jesus dirige hoje essas palavras aos seus discípulos e também a nós, logo depois do Evangelho das bem-aventuranças. Vejam a preocupação de Jesus no Evangelho, né? Ele tem medo que o sal se torne insosso, sem sabor. Tem medo que a luz se apague, fique escondida. Né? É o medo em que nós e os discípulos não sejamos praticantes daquelas bem-aventuranças que nós ouvimos essa semana passada, daquelas obras de misericórdia. A primeira leitura do profeta Isaías nos traz presente um pouquinho disso, né? Parece que o povo de Israel se entendia como um povo que era a luz de todas as nações. E depois do exílio babilônico, esse povo então era habituado à prática do jejum. Nas situações de calamidade, nas grandes guerras, nas tempestades, digamos assim, também nas grandes doenças, né, que existiam naquele tempo, eles tinham a prática religiosa de fazer jejum, uma prática, um modo de buscar aí a proteção de Deus, naquele momento, né? E o culto dentro do santuário, com liturgias bastante solenes, bonitas. Mas chega um momento que esse povo diz assim, parece que o nosso jejum não está causando efeito. E aí o profeta Isaías vai dizer, olha, não é Deus que não está atendendo o vosso jejum, é a vossa maneira de jejuar que não agrada a Deus. Será que Deus não quer, antes de tudo, né, que acolhamos em nossa casa os doentes e peregrinos? Será que Deus não quer que nós cobramos as pessoas nus, vestindo-as, protegendo o seu corpo? Será que Deus não quer que nós dividamos o nosso alimento, o nosso pão com os famintos? Quando nós fizermos isso, então a luz de Deus vai resplandecer sobre nós. Olha que interessante isso, né? As obras de misericórdia, as bem-aventuranças colocadas em prática, é isso que Deus quer de nós, né? Tem muitos benfeitores que contribuem com a oração, com a intenção, né? E também com a sua doação, que é isso que mantém a nossa obra de evangelização aqui no nosso santuário, né? Ser sal da terra, ser luz do mundo.
o sal tem diversas finalidades, né? A primeira delas, e a mais conhecida por nós, é dar sabor, não é isso? O sal realça o sabor das coisas, né? Ele é muito importante. Na antiguidade, quando alguém era muito iluminado, muito sábio, se dizia, essa pessoa tem sal na cabeça. Quer dizer, essa pessoa é sensata, né? Ela sabe o que diz, ela tem sabedoria. Paulo parece ser alguém, na segunda leitura de hoje, alguém que tem sal na cabeça. E a sabedoria dele não é a sabedoria dos homens. Tanto é verdade que ele diz assim, né? Eu não quis falar com vocês com palavras rebuscadas, né? Com grandes discursos, mas apenas eu quis transmitir a vocês o poder de Deus que está na cruz, no amor. A sabedoria divina e não a sabedoria dos homens. Paulo é um homem sábio, que tem sal na cabeça. O cristão, o apóstolo, é alguém sábio, que tem sal na cabeça, que é sábio, que tem palavras que geram vida, palavras que animam as pessoas, que dão vida a elas, e não palavras que matam, que ofendem, que entristecem, que dão um verdadeiro sabor na vida das pessoas, né? O sal é sinal da aliança, né? E o ser humano cristão é aquele que deve sempre conduzir as pessoas a Deus, né? A selar essa aliança do homem com Deus. O sal era colocado no contrato, né? Olha que interessante isso, né? Por que será, né? Colocar sal num contrato, a gente não assina com a caneta ou com o fio do bigode, como se dizia antigamente, né? Mas o sal tem a função também de preservar, conservar as coisas, né? Quando não tinha geladeira, então as pessoas, para conservar a carne, salgava ela, né? E tantas outras coisas. Botando o sal sobre o contrato, significava o quê? Que deveria preservar as palavras daquele contrato, que deveria ser fiel àquilo que está escrito ali, não mudar nada e cumprir aquilo. O cristão é aquele que também deve preservar íntegro as questões acerca da fé. Os apóstolos devem falar aquilo que realmente nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Esse é o cristão do mundo, né? Olha como que isso vai ficando bem visível em tantos os nossos benfeitores aqui do nosso santuário da vida, não é isso? Enfim, o sal tem diversas finalidades, né? E a luz, o que significa ser luz, né? Significa clarear as coisas, permitir com que as pessoas enxerguem coisas ocultas, escondidas, que estão nas trevas. O cristão deve sempre ser uma luz que revela aos outros a verdadeira luz que é Jesus Cristo. Ele que disse, eu sou a luz do mundo. Quem caminha sobre mim não andará nas trevas, mas na luz da vida. Então o cristão é uma lâmpada, é uma vela, que quando acesa, quando cheia de fé, clareia a vida das pessoas e permite com que elas possam ver a Deus. Mas hoje nós celebramos Santa Josefina Baquita e também lembramos aí de saudosa memória a primeira benfeitora, que é a Dona Luísa Monteiro. E elas têm algo em comum, né? A Dona Luísa nasceu no dia em que Santa Josefina Baquita faleceu, né? E coincidentemente a Dona Luísa foi velada, participou da última missa numa capela lá em Barretos, dedicada a Santa Josefina Baquita. Olha só, que coincidência. O que elas têm em comum, como muitos dos nossos benfeitores? O sal, ele dá sabor às coisas, mas a gente não vê na comida. A gente não sente o sabor dele, não é? Ele fica escondido. Interessante isso. Quando colocado na medida certa, a gente vai perceber o sabor daquele alimento, daquela comida. A luz
ela serve para iluminar os objetos, as pessoas, as outras coisas. Ninguém suporta ficar olhando por uma luz muito forte, para o sol. À noite, a lua só se acende porque ela está recebendo a luz do sol. E ela nos ilumina ao receber a luz do sol. Então, ser sal e ser luz, né, não é para manifestar o sabor próprio, a luz própria, mas é a luz e o sabor do Evangelho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi há pouco tempo atrás alguém dizer assim, que a geração antes da minha era a geração do pensar, a minha geração é a do fazer, e a atual geração é do aparecer. Mas é interessante essa reflexão, né? Mas veja só, ser sal e ser luz é ficar escondido. O Espírito Santo, que é o maior protagonista da nossa fé, na vida da igreja, ele é escondido, a gente não vê. Ele revela o Pai e o Filho, mas ele fica escondido. E tudo acontece por meio do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Então, o cristão não é aquele que aparece, mas é aquele que, escondido no mundo, revela Jesus Cristo. Santa Baquita foi alguém assim, uma mulher escrava, com 114 cicatrizes das torturas que ela recebeu, e colocavam sal nas cicatrizes dela. Só apareceu depois de santa. A Dona Luísa Monteiro, como a primeira benfeitora desse santuário, eu conheci, por pouco tempo, obviamente, no período que eu fui padre em Barretos, mas é alguém assim, não aparecia, não se ouvia, mas era como o Espírito Santo, como o sal, como a luz, que por detrás contribuía para a evangelização, para o anúncio do Evangelho. O grande valor dos escondidos, como mãe, como vó, como benfeitora, que por detrás era o grande alicerce, escondido na terra, mas que sustentava todos aqueles que dentro da família se empenham e se empenhavam em trabalhar em função dessa obra de evangelização. É como o Espírito Santo, é a grande força, escondido, escondida, mas indispensável para que a obra de evangelização aconteça. Assim é o cristão, ele não é da geração do aparecer, mas é aquele que faz, que pensa segundo o Espírito, para que Deus apareça. Assim também, irmãos e irmãs, são tantos e tantas benfeitores aqui do nosso santuário. Eles não aparecem aqui nas câmeras da Rede Vida todos os dias. Nós nem sabemos muitas vezes, nem conhecemos o rosto de tantos eles. Mas é graças a você, como a Dona Luísa, que no seu escondimento é o grande alicerce da nossa obra de evangelização. Por isso hoje, de saudosa memória, pedindo a intercessão da Dona Luísa lá do céu, nós queremos rezar e pedir por todos vocês que, embora anônimos, são um grande alicerce do nosso santuário, da nossa Rede Vida de televisão, contribuindo para que a luz do Evangelho chegue em tantas casas por meio da nossa programação. Então, a Dona Luísa e a vocês, a nossa gratidão, e que Santa Josefina Baquita seja a nossa grande intercessora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. A cada invocação, a resposta será: iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pela Igreja, sacramento de Cristo no mundo, para que seja sempre luz para a humanidade, empenhada no anúncio do Evangelho e na edificação do reino de Deus, rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos povos e nações, chamados a serem sal da terra, para que vivam a fraternidade universal, a justiça, a solidariedade e o amor, segundo os critérios de Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Por todos nós que participamos desta liturgia, para que na escuta atenta da palavra de Deus e no confronto da vossa vida segundo os valores de Cristo, sejamos pessoas transformadas à sua imagem. Rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos cristãos perseguidos, para que experimentem o apoio de toda a Igreja na oração e por meio da ajuda material, rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Por todos os nossos benfeitores, para que, sendo sal e luz no mundo, possam cada vez mais receberem a gratidão e a graça de Deus em suas vidas, rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Acolhei, Deus Pai, nós os pedimos, as preces que te elevamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimentar nossa fraqueza, concedei, nós os pedimos, que se tornem para nós sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte, à glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa,
o povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós
na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa filha Luísa Monteiro, que chamastes deste mundo a vossa presença, e de todos os benfeitores que já partiram desta vida. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, sereis para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso para que possamos ser de fato sal da terra e luz do mundo. Por isso rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, disse o Senhor. Bem-aventurados os convidados para o banquete nupcial. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver essa vida singular que Deus nos dá. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Em minha alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divina, ao resplendor secreto do infinito ser, ao profundo germinar de eternidade. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou um sol a transmitir a luz, e meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda
por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Oremos. Ó Deus, quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que possamos, com alegria, produzir fruto para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, hoje, celebrando por todos os nossos benfeitores, nós recordamos a Dona Luísa Monteiro, né? Em nome de todos os nossos benfeitores, deixamos o convite a você para peregrinar também no nosso santuário, participar das nossas missas durante a semana e aos domingos, bem como também a colaborar com a nossa obra de evangelização, tá bem? E nós queremos hoje entregar a quem está aqui, né, quem peregrinou, uma pequena lembrança, memória da Dona Luísa Monteiro, né, uma obra chamada Cozinhando com Amor. Né? O padre celebra a Eucaristia, prepara o pão e o vinho, né? A Dona Luísa nos lembra a entregar, a fazer, né, certas obras para contribuir com o sustento material e espiritual de tantas pessoas. Então, é um mimo, é uma recordação e um mimo para quem está aqui presente no santuário, em nome de todos os nossos benfeitores. Todo mundo vai receber, mas aqui ao vivo agora, por causa do nosso tempo, eu quero entregar a 2 aniversariantes que estão aqui, né? O Paulo Júnior, que aparece sempre porque é um jornalista, né? Fez aniversário na sexta-feira, né, Paulo? Muito bem, parabéns, viu? Deus abençoe, tá bom? E também o Amauri dos Santos, que aparece também, está sempre aqui no nosso santuário, e hoje celebra o seu aniversário, tá bem? Deus abençoe, tá joia? E depois então todo mundo que está aqui vai receber esta obra para poder ser sal e luz nas pessoas cozinhando melhor, não é? Quem faz boa comida sempre volta depois, né, o convidado para comer, né? É lembrado não pelo sobrenome às vezes, mas pela comida boa que fez, não é isso? É uma maneira também de sermos sal e luz, né? Tem muito fiel que engorda o padre aí, fazendo comida boa para o padre, né? Sendo sal e luz, tá bem? Então, pedindo a proteção de Nossa Senhora e Santa Josefina Baquita, recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, uma boa semana a todos, um bom domingo e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe. Nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta